Cumprimentamos a todos com a gloriosa paz do Senhor. Gostaria de, nessa noite, fazer uma rápida meditação que se encontra no livro do profeta Abacuque. Abacuque, no capítulo de número 3. Para você que não tem Bíblia, arranje uma Bíblia aí com alguém que está do seu lado. E para você que tem Bíblia ao seu alcance, você abre a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, onde nós vemos a oração do profeta Abacuque. Ele diz assim, capítulo 3, verso 17: Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amados, o profeta Abacuque, ele escreveu o seu livro com a intenção de fortalecer a fé dos irmãos, a fé dos cristãos, nós, né? Hoje aqui, para mim, é um livro que tem como tema e preocupação esses momentos de crises existenciais que eu e você, que conhece a Deus, que conhecemos a Deus, passamos quando nos relacionamos com Ele. Todos nós temos esses momentos de ansiedade, de crise, de depressão, de achar que Deus não está nos vendo, de que Deus não está nem aí para os nossos problemas, né? E diferentemente do livro do profeta Jonas, Abacuque ele não começa o seu livro reclamando, mas ele começa cheio de questionamentos com Deus. E ele termina o seu livro agradecendo a Deus. Ele termina o seu livro cheio de fé, cheio de convicção, cheio de esperança de que existe um Deus que está cuidando de nós. Nesse convívio com Deus, nós temos que aprender, irmãos, que Deus ele não trabalha como nós queremos. Ele não faz aquilo que nós queremos, da maneira que nós queremos. E Abacuque, ele teve que aprender isso. E hoje a palavra é para que você possa também aprender a viver como o profeta Abacuque, pela fé. E o que é a fé? Hoje eu vinha no carro e vi uma pessoa falando sobre fé. Ela disse assim, tem dias que a gente sai de casa, a gente está triste, está tudo errado, está dando tudo errado, estamos para baixo, estamos nos sentindo mal, mas é bom a gente ter fé, acredite em você mesmo, tenha fé em você mesmo. E ouvindo aquela palavra daquela moça ali no rádio ali, e ela disse, tenha fé em você mesmo, mas é preciso a gente ter fé na gente mesmo, tal, aquela conversa, e eu vi que esse assunto estava errado, a tônica dela estava errada. Porque a nossa fé, ela deve estar baseada no nosso relacionamento com Deus. A Bíblia diz no livro de Hebreus, fé é a certeza, é a convicção das coisas que existem e prova daquilo que não existe. É a certeza das coisas que vamos receber. E pelo mundo cremos que que o mundo foi criado pela palavra de Deus. E aquilo que pode ser visto é feito do que não se vê. Fé é a convicção de que vamos receber aquilo que esperamos, porque Deus prometeu, irmãos. Fé em mim mesmo não é fé.
A nossa fé deve ser baseada em Deus. A Bíblia diz, pela fé os antigos alcançaram testemunho. Pela fé. E a Bíblia diz em livro de Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem vai a Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Então, a nossa fé, ela deve ser baseada no nosso relacionamento com Deus, primeiramente, para obter aquilo que nós queremos. E, baseado nisso, nós vamos trazer uma palavra hoje no livro do profeta Abacuque, que é um nome bem sugestivo. Abacuque significa, o nome Abacuque significa abraço. E Deus escolheu esse homem, esse profeta de Deus, num tempo muito difícil, um tempo em que Judá ia ser levada cativa, ou seja, ia ser invadida pelos babilônios. Eles estavam agora prestes a tomar conta de Israel. Eles estavam sendo ameaçados e Abacuque não entendeu porque de um povo eleito, um povo santo, um povo de Deus, ser entregue nas mãos do inimigo. Parece que essa história se repete nos nossos dias. E a gente vê tanta pessoa entrar em parafuso, tanta pessoa ficar paranoico, né? Achando que, e agora, o que é que vai acontecer? E agora, o que é que vai acontecer? Abacuque passou por esse sentimento. Ele disse assim no capítulo 1, Abacuque, ele começa a sua palavra, a sua mensagem, ele diz, o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e a vexação? Porque a destruição, a violência estão diante de mim, e há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos, admirai-vos, porque Deus disse a ele, realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga, apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Horrível e terrível, é dela mesma sairá o juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes que os lobos à tarde. Os seus cavalheiros espalham-se por toda a terra. Sim, seus cavalheiros irão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Deus estava mostrando a Abacuque que a nação dele iria ser invadida. E ele então se questiona com Deus, porque o ímpio iria ser entregue, os justos iriam ser entregues na mão dos ímpios, como estamos vivendo hoje. E ele começa a se questionar com Deus num tempo em que a lei estava frouxa, o juízo estava pervertido, as relações comerciais estavam quebradas, a corrupção, a miséria, o roubo, o crime, tudo isso era normal no tempo do profeta Abacuque. Estava tudo de ponta cabeça, então o Senhor traz os caldeus para invadir a terra dele, para dar uma resposta àquele povo que estava afastado de Deus. E ele começa então, o profeta, a se questionar com Deus, por quê? E Deus então chama o profeta para conversar com ele, para mostrar que os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos, irmãos. E eu vi essa mulher falando de fé, que a gente tem que acreditar na gente mesmo. Como que eu
estou triste, eu estou acabado naquele dia, eu saio de casa triste, prostrado, preocupado, arruinado. Como ela disse, tem dia que a gente sai de casa triste, chateado, de cabeça baixa. E como é que eu vou ter fé em mim mesmo se eu não tenho nada? Se eu estou na lona? Nós só podemos ter fé, nos erguer, quando acreditamos nas promessas que Deus faz nos nossos relacionamentos com Deus, irmãos. E o Senhor então chama Abacuque para explicar o seu projeto. O Senhor mostra ao profeta Abacuque o que ele iria fazer e anima o profeta Abacuque a se alegrar no Senhor, mesmo não tendo nada, ou mesmo com a perspectiva de ser invadido, de perder todas as coisas, mas ele conclama, ele chama o profeta para se alegrar nele. Irmãos, isso serve de experiências para a gente. Quando eu vi no Brasil as pessoas, todas elas, chamando o nosso ex-presidente de mito, 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 todo mundo seguia o homem, saía pela frente, e ele entrava nas igrejas, e dentro das igrejas as pessoas chamavam de mito, 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 aquela idolatria, aquela coisa toda, e os pastores e muita gente sem juízo, mito, mito, deixaram de ver o Brasil, deixaram de ver a nação como todo e começaram a ver o mito. E Deus, amados, Ele não dá a sua glória para ninguém. Deus, ele não divide a sua glória com o homem. A postura de um presidente, quando fosse chamado de mito, dizer, não, para aí, eu não sou mito, eu vou fazer a vontade do Pai. E as pessoas aceitam o título de mito e se decepcionam. Por quê? Porque Deus, ele não dá a sua glória a homem algum. Herodes, ele achou por um instante, depois de um discurso, que tinha uma voz bonita, uma oratória bonita, e voz de homem, não de Deus. Disseram para Herodes, Herodes então cresceu, e a Bíblia diz que Herodes morreu comido por bichos, porque não glorificou a Deus. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que o nosso relacionamento com Deus não pode ser substituído por mitos. O nosso comportamento diante de Deus não pode mudar por ídolos. Abacuque teve que aprender isso. O Senhor chama Abacuque, que estava cheio de questionamento. Por que, Senhor, nós vamos ser invadidos? Porque eles estavam errados, irmãos. Eles precisavam de uma correção. E o Senhor traz os caldeus para invadir. E ele diz, porque eu vejo vexação, a carestia, o litígio, a lei que não existe. Porque tudo isso está acontecendo. E o Senhor, no capítulo 2, o Senhor chama o profeta Abacuque. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que o que possa ler, o que passar correndo. Ou seja, faça um outdoor, para aquela pessoa que passar apressada possa ler o que está na placa. Escreva, Abacuque, a visão que eu vou te dar nesta manhã. E disse para o profeta Abacuque, e contou para ele. E o profeta Abacuque então começa agora a se relacionar com Deus, aquele homem que estava cheio de fé, ou seja, com a sua fé lá embaixo, fraca, arrasada, porque estava vendo os governantes, a situação, e deixou de olhar para Deus. E ele então tem uma lição. O Senhor agora começa a falar com ele, começa a ministrar no coração de Abacuque, e Abacuque muda de pensamento, irmãos. Nós precisamos renovar os nossos pensamentos, a nossa ideia, transformar os nossos pensamentos, renovação do nosso pensamento. Não importa em quem esteja governando, mas se o Senhor, ele nos prometeu, ele há de nos preservar, irmãos. E ele diz no capítulo 3, a oração do profeta Abacuque. Abacuque deixa de reclamar com o Senhor, e ele passa então, deixa de se queixar tão somente com o Senhor, e ele passa agora a dizer aqui, o Senhor
aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Porque ele sabe que é perigoso, é aquele momento em que nós estamos apáticos. Estamos achando que está tudo bem no meio. E o Senhor começa a ministrar a Abacuque, e Abacuque faz uma oração. E o interessante é que Abacuque agora, ele cheio de convicção, mesmo diante da invasão dos caldeus na terra dele, ele faz uma oração. Portanto, ele aqui, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, ele diz, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O problema é porque Abacuque estava pensando e se alegrando, queria se alegrar nas notícias. Talvez você esteja como Abacuque nesta noite, querendo ver, focar as notícias, mas as novidades ruins, péssimas, que estão surgindo, os comportamentos péssimos que estão aparecendo por aí, as adorações péssimas e tristes que estão se levantando neste país, você esteja vendo somente a caristia, a lei frouxa, e deixou de ver o Senhor, o Deus da sua salvação. E Abacuque então diz, olha, mesmo que não haja vaca, não haja bois, não haja nada no curral, que mesmo que não tenha dinheiro, trazendo para o lado de hoje, mesmo que não tenha dinheiro, mesmo que não tenha comida, mesmo que não tenha roupa, que eu esteja triste, que eu esteja acabado, aparentemente na lona, eu não vou ficar por baixo, eu vou me alegrar no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, irmãos. Como é bom ter esse entendimento, essa maturidade espiritual de ficar alegre diante de toda e qualquer situação. Diante de toda e qualquer situação. É um exercício diário. É um exercício diário. Como é fácil a gente ficar triste? Já pensou como é fácil a gente ficar emburrado? A gente fica emburrado porque não tem um dinheiro para pagar uma conta. A gente fica emburrado porque não tem um cabelo do jeito que quer. A gente fica emburrado porque alguém não falou com a gente fica emburrado porque não deram retorno para a gente fica emburrado porque passou a mensagem, o outro não respondeu, a gente fica emburrado por todas as coisas, meu irmão. Coisas simples que a gente fica amuado, zangado, com raiva. Tem um exercício, quem leu aquele livro Poliana, aquele livro excelente, um livrozinho simples, mas muito bom. Poliana, ela vai morar com a tia dela, tiram ela do orfanato, descobre que ela tem uma tia, e ela vai então para a casa dessa tia rica. E quando pegam o Poliana do orfanato, é uma adolescente, né? E ela chega na casa dessa tia rica, e o mordomo sai, a empregada sai para receber, e ela pensa que talvez tivesse um tratamento melhorado pela tia, que era muito rica. E de noite, então, a tia leva ela para dormir lá na parte de cima, no sótão. E pega um colchão, uma cama velha, com as molas pulando assim. Aí leva ela para lá, um quarto sem cortina, o sol incidia diretamente de manhã na janela e batia na cama dela e ela não dormia. Logo cedo já estava acordada. E quando a empregada, já sabendo dessa maldade que a tia estava fazendo com ela, e leva ela lá para cima, um quarto empoeirado, que ela senta na cama, a mola sobe, e a empregada quer rir assim, ela diz, que bom essa cama, porque essa cama já tem massagem. Aí na hora ela disse, mas aqui não tem uma cortina. Ela disse, não é muito bom, porque eu acordo e já vejo o sol, eu vejo tudo aqui, não precisa de cortina. Ela nunca encontrava um defeito, ela nunca achava uma dificuldade, e na hora do jantar, o pessoal chama ela para jantar, e ela desce, lava a mão, tal, aquele pessoal muito sério, a tia dela, ela vê a comida na mesa, e ela começa a agradecer, a tia dela disse, não, pare com isso. Ela disse, eu vou agradecer, porque aonde eu estava, a gente não tinha comida. Aí a tia dela bota aquela comida ali para ela e diz, que bom essa comida, porque lá onde eu estava não tinha comida, então quero agradecer, porque aqui eu tenho comida. E ela começa a vencer esses comportamentos maus da tia dela, e ela vence esse comportamento com a atitude positiva dela. A atitude positiva de fé.
de sempre dar graças em tudo, em todas as dificuldades. Abacuque foi um desses homens, que significa abraço, e hoje Deus manda te abraçar, te fortalecer a tua fé, dizer que tudo vai bem, que as coisas vão mudar, que não se preocupa com o rei, não se preocupa com o governo, mas se preocupe com Deus. Deus é o seu provedor, é o nosso provedor. É Ele quem cuida de mim e de você. E Abacuque estava numa dificuldade e ele cai na real quando entende que ele diz assim, portanto, diante de todos os questionamentos que ele estava com Deus, meu Deus, mas por que isso? Meu Deus, e agora? Por que aquilo? Como vai ser amanhã? E nós vamos ser invadidos, nós vamos ser reféns, nós vamos perder tudo, nós vamos ser presos, vamos ser mortos. E ele com esses questionamentos, e o Senhor diz, olha, escreva. Aí Abacuque, escreva uma frase no outdoor que eu vou te mandar. Faça em letras bem grandes, garrafais, e ele diga assim, Abacuque, para o povo. Diga para o povo, mas o justo, Abacuque capítulo 2 e o verso 4, mas o justo, ou seja, eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. O ímpio pode crescer a sua alma, pode se inchar, pode dizer que vai fazer, que vai prender, que vai matar, que vai exterminar, porque a alma se incha nele. Mas o justo, a Bíblia diz, o justo, Deus mandou escrever essa frase em letras garrafais no outdoor. O primeiro outdoor da história do mundo, o primeiro marketing foi Deus que mandou Abacuque fazer. E ele disse, escreva em letras garrafais, o justo pela sua fé viverá. Fé é a certeza das coisas que vamos receber e a prova de que existe coisa que não vemos. Pela fé, os antigos alcançaram testemunho, irmãos. Homens foram surrados, mulheres tiveram seus maridos queimados no fogo, andaram maltrapilhos de um lado para o outro, surrados, espancados, perseguidos, jogados em fornalhas. Mas a Bíblia diz, esses homens, o mundo não era digno deles. O mundo não era digno deles. Pela fé alcançaram testemunho, pela fé mulheres receberam seus maridos de volta. Pela fé. Porque o justo vive da fé. E Abacuque entendeu quando disse que não haja nada. Aí você pode dizer a mesma música, cantar o mesmo louvor de Abacuque, trazendo para os nossos dias. Porque naquela época quem tinha gado, quem tinha posses, quem tinha currais, era a riqueza, era o dinheiro da época. Então Abacuque diz, portanto, ainda que a figueira não floresça, que não tenha comida, não tenha alegria, não tenha figos, não haja fruto na vide, não haja uva para fazer vinho, não haja alegria. O produto da oliveira era o óleo de oliva, o principal para acender as lamparinas, para curar as feridas. Ainda que não haja cura, ainda que não haja luz, ainda que não haja energia, ainda que estejamos no escuro. Portanto, ainda que os campos não produzam mantimento, ainda que o agro feche nesse país, ainda que o agro quebre como eles querem nesse país, todavia, diz assim, não haja ovelhas na malhada, não tenha como produzir, não tenha dinheiro, sejam arrebatadas nos currais, as vacas, os bodes, as cabras sejam roubadas, nos currais não haja vaca, não tenha nada, a gente esteja falido. Todavia, ele muda de posicionamento quando ele diz, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei, irmãos, é uma alegria fora do comum, eu exultarei, eu darei gargalhada, exultarei no Deus da minha salvação. Nosso erro, e nós precisávamos passar por isso, a direita, os conservadores deste país precisavam passar por isso, passar por essa decepção, porque confiaram nos homens. Confiaram nos homens. Quando nós confiamos em homens,
Nós somos decepcionados. Quando nós confiamos no homem, nós sofremos as consequências, porque eu e você, Deus quer que nós confiemos tão somente nele. Deus não reparte, meu amado, a sua glória com ninguém. Deus não reparte a sua glória com o presidente, Deus não reparte a sua glória com o mito, ninguém pode tirar a glória de Deus. Aonde você esteja, a glória é de Deus. Temos que entender isso e exultar no Deus da minha salvação. Querem perseguir? Persigam. Querem fechar a igreja? Fechem. Querem acabar com esse país? Acabe. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não precisa de templos para ser adorado. Ele é adorado aqui em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Querem fechar todas as igrejas desse país? Fechem. Quer acabar com tudo? Tornar aqui uma Venezuela? Que faça, uma Argentina que faça. Sabe por quê? Porque a nossa fé está em Deus. Nós nos alegraremos no Deus da minha salvação. E Deus, ele não vai dar a sua glória a homem nenhum. Deus não reparte a sua glória com ninguém. Nabucodonosor achou que era alguém. Disse, olha, construí essa Babilônia, eu fiz tudo aqui, foi eu. Deus fez ele pastar, virar bicho e comer mato. Portanto, ainda que não haja vaca nos currais, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas dos currais, que não haja fruto na vide, produto da oliveira minta, que não haja bonança, que não haja fartura, todavia eu tenho que aprender a me alegrar no Senhor e a exultar no Deus da nossa salvação. Nós somos tirados para fora do mundo, irmãos. Precisamos agir diferente, pensar diferente, transformar o nosso entendimento pela renovação do nosso entendimento. Transformai-vos para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É transformação de entendimento. Abacuque teve que aprender que a confiança dele não estava em Ezequias, no rei. Abacuque teve que aprender que a confiança dele estava em Deus. Nós que nos relacionamos com ele, devemos aprender essa lição. Que Deus não dá a sua glória a homem e que nós devemos depender só dele. Só do Senhor nós devemos depender. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe nesta noite, que Deus te faça prosperar, que nenhum mal te suceda, que praga alguma chegue à tua casa, porque aos teus anjos, não é aos homens, aos teus anjos, Deus dará ordem ao seu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Amém? Que tenhamos um final de noite agradável, amados, na sua presença.